Os integrantes do grupo que montaram essa apresentação sobre o tema alegoria são Felipe Neto Teixeira, Nicole Bernardo Gomes, Ana Luísa Soares e Letícia Laura. A alegoria, do grego alegoria, que significa dizer o outro, é um conceito filosófico e uma figura de retórica, utilizada em diversas artes, como pintura, escultura, arquitetura, música e etc., que significa literalmente o ato de falar sobre outra coisa. Na literatura, a alegoria representa uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de palavra de caráter moral. Ela deixa de lado o seu sentido meramente denotativo, para pôr em prática o sentido figurado das palavras, ou seja, a duplicidade dos sentidos, ou mesmo sua plurissignificação. Segundo os retóricos da antiguidade, a alegoria difere da metáfora, pois ela é utilizada de uma forma mais aberta e ampla, numa fábula, parábola, romance ou poema. Enquanto a metáfora considera os elementos que compõem o texto de maneira independente. Nesse sentido, a alegoria pode abrigar diversos significados que transcendem seu sentido literal, de modo que ela utiliza símbolos para representar uma coisa ou uma ideia através da aparência de outra. Em outras palavras, a alegoria representa a linguagem figurativa para descrever algo, pessoa, objeto, etc., com a imagem de outro. São exemplos de alegoria vários tipos de texto, como a metáfora, a sátira, o símbolo, a fábula, o apólogo, a prosopopeia, o oxímoro, a ironia e o mito. Temos alguns textos reais que podemos citar, e eles são: uma sátira, uma metáfora, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, do Padre Antônio Vieira. Além de exaltar a necessidade da pregação, Vieira usa a alegoria dos peixes para criticar a exploração do homem pelo homem e, mais especificamente, condenar a escravidão indígena. Frase do filósofo alemão Martin Heidegger: a obra de arte é com efeito uma coisa fabricada, mas ela diz ainda algo de diferente do que a simples coisa é. Allo agoreuei. A obra dá publicamente a conhecer outra coisa, revela-nos outra coisa, ela é alegoria. A coisa fabricada reúne-se ainda na obra de arte, algo de outro. Reunir-se diz em grego symbalém, a obra é símbolo. A cigarra e a formiga, La Fontaine. A manifestação de personagens do tipo, pois os personagens representam atitudes de um conjunto de pessoas. Exemplo, a formiga pode representar pessoas trabalhadoras, a cigarra pode representar pessoas irresponsáveis e etc. Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente, que conta uma história disfarçada para criticar os desvios da sociedade portuguesa. O mito da caverna, Platão, é um diálogo platônico que alude à preponderância do conhecimento racional sobre o conhecimento vulgar. Vejam a seguir o vídeo da obra, que é um ótimo exemplo para quando se trata da alegoria. O que é realidade, conhecimento, o significado da vida? Grandes tópicos com que podemos lidar figurativamente, para explicar a existência como uma viagem por uma estrada ou através de um oceano, uma escalada, uma guerra, um livro. Uma linha, um jogo, uma janela de oportunidade. Ou a curta vida de uma chama. Há 2.400 anos, um dos maiores pensadores da história disse que a vida é como estar preso numa caverna, forçado a ver sombras projetadas em uma parede de pedra. Bem legal, certo? Foi o que Platão sugeriu na sua Alegoria da Caverna, que se encontra no livro 7 de A República, no qual o filósofo grego imagina a sociedade ideal, ao examinar conceitos como justiça, verdade e beleza. Na alegoria, um grupo de prisioneiros foi confinado numa caverna desde o nascimento, de costas para a entrada, impossibilitados de virarem suas cabeças, e sem nenhum conhecimento do mundo externo. De vez em quando, pessoas e outras coisas passavam pela abertura da caverna, lançando sombras e ecos na parede diante dos detentos. Os prisioneiros denominavam e classificavam essas ilusões, acreditando estarem vendo entidades reais. De repente, um prisioneiro foi liberto e trazido para fora pela primeira vez. A luz fere seus olhos e ele acha o novo meio perturbador. Quando foi dito a ele que as coisas à sua volta eram reais, enquanto que as sombras eram meros reflexos, ele não acreditou. As sombras pareciam muito claras para ele. Gradualmente, seus olhos se ajustam, a ponto de ele poder olhar os reflexos na água, os objetos diretamente. E, finalmente, o sol, cuja luz é a fonte última de tudo que se vê.
O prisioneiro retorna à caverna para compartilhar sua descoberta, mas ele não está mais acostumado à escuridão e tem dificuldade em ver as sombras na parede. Os outros prisioneiros pensam que a viagem o tornou idiota e cego e resistem violentamente a qualquer tentativa de libertá-los. Platão representa essa passagem como uma analogia de como é ser um filósofo tentando educar o público. A maioria das pessoas não estão apenas confortáveis na sua ignorância, mas são hostis a qualquer um que as mostre. Na verdade, o verdadeiro Sócrates foi sentenciado à morte pelo governo ateniense por perturbação da ordem social, e seu aluno Platão dispensa muito de A República, depreciando a democracia de Atenas e promovendo o direito dos reis filósofos. Com a parábola da caverna, Platão pode ter argumentado que as massas são muito teimosas e ignorantes para se governarem, mas a alegoria tem cativado a imaginação por 2.400 anos. Porque pode ser lida de várias maneiras. É importante dizer que a alegoria está associada à teoria das formas, desenvolvida em outros diálogos de Platão, que sustenta que, como as sombras na parede e as coisas no mundo físico são reflexos imperfeitos das formas ideais, como redondeza ou beleza. Desse modo, a caverna conduz a muitas questões fundamentais, incluindo a origem do conhecimento, o problema da representação e a natureza da própria realidade. Para os teólogos, as formas ideais existem na mente do Criador. Os filósofos de linguagem veem as formas como conceitos linguísticos. A teoria ilustra o problema de agrupar coisas concretas em termos abstratos. E outros ainda se perguntam se podemos realmente saber que as coisas fora da caverna são mais reais que as sombras. Em relação à nossa vida, podemos estar convictos no que pensamos que sabemos? Talvez um dia, uma centelha de luz pode abrir uma fenda nas nossas mais básicas presunções. Você se libertará para se esforçar em direção à luz, mesmo que isso custe seus amigos e família. Ou ficará com suas ilusões confortáveis e conhecidas? Verdade ou hábito? Luz ou sombra? Escolhas difíceis. Mas se servir de consolo, você não está sozinho. Há muitos de nós aqui embaixo. E aqui se encerra a nossa apresentação sobre a alegoria. Espero que tenham gostado.